Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez em nossa congregação da Assembleia de Deus, aqui na rua Pio 12, no bairro Ataíde. Ao vivo, vamos transmitir mais uma vez a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós queremos convidar você que está, quem sabe, na sua casa ou no hospital, não pôde por algum motivo ir à sua igreja, à sua congregação, para poder participar da Escola Bíblica Dominical. Vamos convidar você a estudar conosco a lição de número 10, de 7 de setembro de 2025. Essa lição que tem por título A Expansão da Igreja. O nosso textual, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 4 e 5. O nosso textual diz assim: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Que maravilha, graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 4 e 5. Descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Essa dispersão que fez com que Filipe e muitos outros discípulos saíssem de Jerusalém foi que promoveu a expansão da igreja. A perseguição levantada no princípio promoveu a expansão da igreja, fez com que aquela palavra de Jesus, a qual disse Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: E recebereis de mim a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. A perseguição, tendo iniciado em Jerusalém, fez com que a igreja se expandisse. Glórias a Deus por isso, Todas as coisas concorrem para o bem do crescimento da obra de Deus. Até os fatos negativos, não tem jeito. O inimigo tenta e atenta contra os obreiros do Senhor, contra a obra do Senhor, mas ele não consegue, porque a igreja, quanto mais é perseguida, mais ela cresce. Foi assim desde os primórdios e vai ser assim até a volta de Jesus. A verdade prática diz: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Tem que sair de Jerusalém, tem que sair de dentro do templo, tem que anunciar a palavra nos quatro cantos deste planeta. Também, como disse Jesus, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a palavra tem que sair das quatro paredes, ultrapassar limites e se levar a mensagem de Cristo para além das fronteiras, Graças a Deus. Então, esta é a lição de hoje. A nossa leitura bíblica em classe, você que nos acompanha pelas redes sociais, em nossas escolas bíblicas dominicais, você pode abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 1 a 8, e também no capítulo 12, ou melhor, versículo 12 a 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 1 a 8 e o versículo 12 a 15. É a nossa leitura bíblica em classe. Você que está em casa pode pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco. Você que porventura queira ver outras lições,
da Escola Bíblica Dominical que transmitimos aqui ao vivo aos domingos na nossa congregação. Você pode também obter pelo YouTube, viu, irmãos? Está tudo lá gravado. Os irmãos que querem ter acesso a outras escolas bíblicas dominicais que nós realizamos aqui, você pode ir no YouTube, está gravado lá. Todas as lições que aqui transmitimos, temos deixado gravado para que os irmãos possam também estudar a palavra. É tudo de graça, tudo de graça. De graça recebestes, de graça dá, tudo de graça. Os irmãos podem acompanhar pelas redes sociais a nossa lição, a nossa escola bíblica dominical. Muito bem, a lição de número 10, né? Então vamos lá na nossa leitura bíblica em classe. Você que abriu a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 1 a 8 e os versículos de 12 a 15. Vamos ler. E também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Grifem isto aí, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar a Estevão, que havia sido apedrejado, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja. Quantos conhecem Saulo, né? Quantos sabem quem ele se tornou depois, né? Então, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Os quais, tendo descido, Pedro e João oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Amém? Graças a Deus, que maravilha, né? Então, são textos da palavra de Deus. Nós devemos observar aqui, né, de princípio, logo no texto da nossa leitura bíblica em classe, que todos foram dispersos por causa da perseguição em Jerusalém. Todos se espalharam pelas terras da Judéia, de Samaria, mas os apóstolos ficaram lá. Os apóstolos não temiam, né? Assim devem ser os obreiros da casa do Senhor. Não podem ter temor de pregar o Evangelho, seja lá em qualquer lugar que for.
anunciar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. Na sua cidade, Jerusalém, eles estavam lá, eles eram aqueles que deram início à obra, então eles precisavam estar presentes naquele momento em Jerusalém. E os demais irmãos, os discípulos e outros se espalharam pelas terras e ali Judéia, Samaria, levaram a palavra de Deus, anunciaram o Evangelho. E nós vemos aqui que enquanto isso havia os perseguidores, como Saulo, que mais tarde, nós vemos no capítulo 9, ali quando ele estava indo até a cidade de Damasco para perseguir os cristãos que haviam saído de Jerusalém, ele teve confirmada a sua conversão ao ver aquela visão naquele caminho da cidade de Damasco, ao contemplar Jesus se revelar para ele, né? E este Saulo, aqui descrito em Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, que assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, consentiu na morte de Estevão, encerrava muitos na prisão. Este apóstolo, este homem chamado Saulo, se tornou um apóstolo. Este perseguidor, ele se tornou um apóstolo e passou a ser perseguido por pregar o Evangelho. Então, meus amados, a igreja iniciou o seu período de caminhada com muita perseguição, mas eles não desanimaram, eles prosseguiam a sua caminhada, eles pregavam o Evangelho, eles davam continuidade à missão de Cristo. Foi por isso que o Evangelho chegou até os nossos dias. Nós vemos também aqui, nestes textos da nossa leitura bíblica em classe, que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, né? E também nós vemos no final aqui do nosso texto que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus por intermédio de Filipe, né? Enviaram para lá Pedro e João. Olha só, Pedro e João agora saíram de Jerusalém e foram até a Samaria. E quando eles lá chegaram, oraram pelos convertidos, para que eles recebessem o Espírito Santo. Os irmãos estão vendo aí? Que maravilha, né? Aquele povo já havia aceitado Cristo, aquele povo já havia ouvido Filipe pregar a palavra, eles já haviam aceitado Cristo, só ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E há pessoas que pregou por aí que a descida do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, ocorre no momento em que a pessoa aceita Jesus. Olha, meus amados irmãos, não é assim. Porque se fosse assim, aquelas pessoas que haviam ouvido Filipe pregar, eles já teriam recebido no momento que ouviram a mensagem o Espírito Santo. Mas precisou ali os servos do Senhor chamarem, convidarem Pedro e João para que pudessem orar, para que aquelas pessoas novas convertidas recebessem o Espírito Santo. E nós vamos falar sobre isso aqui, nesta missão, no dia de hoje, que ela tem por título a expansão da igreja. E nós vamos ver o que é que a igreja se expandiu, cumprindo assim a palavra de Deus, que foi proferida por Jesus Cristo antes ali e no momento a qual ela estava sendo assunto ao céu.
Jesus disse: e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, para que o Evangelho se expandisse, a igreja se expandisse por todas as nações, ocorreu uma perseguição extraordinária no princípio da fé. Muito bem, meus amados irmãos, nós sempre fazemos aqui em nossa escola bíblica dominical uma introdução geral. Na introdução geral, fala um pouco do que falamos em lições anteriores. Pois bem, aprendemos em lições anteriores, mais precisamente na lição de número 8, as características morais e espirituais que eram exigidas das pessoas postulantes a um cargo de obreiro, diácono, bispo, e assim sucessivamente. Irmãos da igreja, a qual eram escolhidos para estar à frente de departamentos da igreja, porque a igreja precisou ser separada em departamentos, para que assim pudesse atender a comunidade de uma forma geral, tanto no que diz respeito ao aspecto social, quanto ao que diz respeito ao aspecto espiritual. Então a igreja está presente no seio da comunidade, não somente para ajudar a população no que diz respeito ao quesito espiritual, mas também no quesito da obra social. Então nós aprendemos isto na lição de número 8, e nós vimos, meus amados irmãos, o que Deus fez, o que Deus operou por intermédio daqueles homens que foram ali escolhidos por Deus para poder cuidar da obra do Senhor Jesus. Essas pessoas, esses irmãos, eles tinham que ter características morais e espirituais para que pudessem assumir as atividades, para que pudessem estar na responsabilidade de administrar os seus departamentos. Então, a igreja, ela passou por dificuldades no princípio, porque iniciou como qualquer instituição. Ela precisava ali passar pela organização, planejamento, organização, direção e controle. É como uma instituição a qual tem a sua parte administrativa. Se ela está iniciando, precisa ter planejamento, organização, direção e controle. Mas as pessoas que estavam na liderança não eram pessoas comuns, eram homens, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, que versículo de número 3 que diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Agora, a parte espiritual da igreja fica
ficava a cargo dos apóstolos. A parte do ensino bíblico da palavra ficava aos cuidados dos apóstolos, que diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, meus amados, e nós vemos assim que a época da igreja primitiva escolheram ali Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, que foi o primeiro mártir, este foi apedrejado. Ele era um homem de fé, cheio do Espírito Santo, mas isso não era uma característica própria. Eles eram sim ali transformados pelo poder de Deus. Eram homens comuns e haviam sido libertos por Jesus Cristo, como diz a palavra: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Pode ser que tivessem tido uma má reputação quando eles estavam no mundo, mas depois que eles aceitaram a Cristo, eles eram primeiramente provados e depois aprovados. Eles não eram chamados ao cargo eclesiástico logo no princípio da sua conversão. Não, eles eram primeiro ali observados, provados, para que depois fossem aprovados. Então, era assim que era escolhido os obreiros, não neófitos, para que, ensoberbecendo-se, caíssem nas ciladas do inimigo. Não novo convertido, mas primeiro passavam um período de tempo na igreja, e assim eram observados a sua conduta familiar, a sua conduta moral. Eram primeiro provados para que depois fossem aprovados como obreiros na casa do Senhor. Então, hoje, a falta de fé e dedicação em buscar a Deus nesse sentido tem levado as igrejas a escolherem muitas vezes homens que não detêm essas características dos obreiros da igreja primitiva. E, meus amados irmãos, nós temos por bem claro o que diz a palavra de Deus no que diz respeito às características dos obreiros a serem escolhidos para assumirem posição de liderança na casa do Senhor. Quando nós lemos as exigências proferidas pelo apóstolo Paulo depois da sua conversão, depois dele ter sido primeiramente provado, para ter sido aprovado como apóstolo, ele elencou as características do verdadeiro obreiro, daquele que deve ser escolhido para assumir uma posição de liderança na igreja. Então, ele diz, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 15. Nós podemos abrir a palavra de Deus e nós contemplaremos ali as características tanto do bispo, do presbítero ou do diácono. Todos tinham o mesmo nível de exigência. Primeiro, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Olha, os deveres. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado,
excelente obra deseje. Olha, ele não falou boa obra, ele não falou algo simples, ele falou excelente, é algo digno de muito respeito. Então, quem deseja episcopado, excelente obra deseja, porém, não é para qualquer um, não é para qualquer um. A pessoa tem que estar enquadrado nessas características descritas por Paulo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Gripem isto aí: marido de uma mulher. Gripem bem isso aí: vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, avarento, de torpe ganância, mas equilibrado, não contencioso, que vive arrumando problemas com a comunidade, não avarento, mas que governe bem a sua própria casa, tendo também os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, será que terá cuidado da igreja de Deus? Não novo convertido, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha o quê? Bom testemunhos dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ou seja, que não tenha ocasião para que as pessoas venham falar mal da igreja a qual ele é dirigente. Quantas características que eram exigidas e que muitas vezes hoje não são colocadas em práticas na escolha de obreiros em nossas igrejas. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, ou seja, pessoas de duas palavras, e que menciona palavras de baixo calão, quem sabe, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiramente provados. Olha bem, também as mesmas características que eram exigidas do bispo, também eram exigidas dos diáconos. Também estes sejam primeiramente provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas. A exigência também está no que diz respeito às mulheres: sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, mesma exigência que era feita e exigida ali dos bispos, também ou era exigida dos diáconos. Sejam maridos de uma mulher, governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, disse Paulo a Timóteo, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, e que a igreja do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade.
Olha, irmãos, nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Precisamos dar exemplo nessa sociedade. Somos sal da terra, também somos luz e estímulo. O sal promove equilíbrio. O sal também, ele tem propriedades medicinais, traz saúde. Então, meus amados irmãos, é assim a igreja, assim somos nós. Então, devemos também ser luz, posição de destaque, de exemplo na sociedade. Então, todas essas características, para que elas possam ser levadas adiante, precisa ser exigida nos obreiros, para que a igreja possa continuar na sua atividade. Então, hoje, a falta de fé e dedicação em buscar também os dons do Espírito Santo tem levado muitas denominações cristãs a deixarem de lado tais exigências. Uma delas é o batismo do Espírito Santo, no que diz respeito à escolha de obreiros. E nós vemos aqui, muitas pessoas tentam contestar, dizer que o batismo do Espírito Santo, à época da igreja primitiva, é somente característica ou somente foi ali implantada pelo Espírito Santo aos crentes da igreja primitiva, como se Deus não fosse o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ora, o mesmo Deus que operou no passado, ele opera no presente. Então, meus amados irmãos, mas as pessoas que não têm fé relevam para o princípio da igreja o poder do Espírito Santo como se fosse restrito àquele povo dos primórdios. Ora, nós sabemos que a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. E nós vemos, meus amados, que a princípio as pessoas eram levadas a serem batizadas por João. João batizava as pessoas com água, levava elas ao Rio Jordão e assim as batizava. Então, meus amados irmãos, mas João, ele foi bem claro quando ele disse, Mateus capítulo 3, versículo 11: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, porém ele vos batizará com o Espírito Santo. Mas não é só com o Espírito Santo e com fogo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aquele poder, aquele ímpeto movido, o mover do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos quando veio do céu um vento impetuoso e veemente que encheu toda a casa em que estavam reunidos, e ouviu-se entre eles línguas repartidas como de fogo, as quais repousavam sobre cada um deles, e eles começaram a falar em línguas estranhas. Esse mesmo Deus também opera no presente. Esse mesmo Deus também opera em nossos dias, derramando o Espírito Santo com fogo. Então, como nós falamos logo no início da nossa lição, aqui precisavam aqueles irmãos que receberam a palavra de Deus ali por intermédio de Filipe, na cidade de Samaria. Eles precisavam também receber a manifestação do Espírito Santo nas suas vidas, com a manifestação principal, a evidência que era o falar em línguas. Então, depois
de Filipe anunciar o Evangelho em Samaria. O assunto chegou até o ouvido dos apóstolos. Aquelas pessoas haviam se convertido ao Evangelho em Samaria, mas ainda não haviam recebido o principal, o Espírito Santo. Então, há pessoas que acham que todo aquele que se converte e aceita Jesus, na hora, no momento que se converte, já recebe o Espírito Santo. Meus amados irmãos, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas a manifestação do Espírito Santo com poder e fogo ocorre no momento em que você recebe o batismo do Espírito Santo e com fogo, aquele do dia de Pentecostes, que tem por evidência o falar em línguas. E nós vemos leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 15. Os apóstolos, versículo 14, os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Lembra? Falamos no início da lição. Também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos. Lembra que nós falamos, grifem isso aí: todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos eram chamados em condições especiais como essas, para orarem pelas pessoas, para que elas recebessem o Espírito Santo. Então, meus amados, aqui nós vemos, as pessoas devem entender que o Espírito Santo, ele é uma operação especial. E nós vemos que o apóstolo Pedro explicou ali aos irmãos, quando eles ficaram todos admirados, as pessoas que estavam na cidade e viram a manifestação do derramamento do poder de Deus sobre a igreja no dia de Pentecostes. Muitos diziam que aqueles irmãos que falavam ali em línguas estavam cheios de vinho, de mosto, naquela hora da manhã. Muitos diziam muitas coisas. Então Pedro ali precisou falar para aquelas pessoas e orientá-los e levá-los ao conhecimento das Sagradas Escrituras, que aquela promessa estava descrita no livro do profeta Joel. Então ele disse bem claramente àquelas pessoas que aquela promessa dizia respeito a vós, vossos filhos e todos quantos o nosso Senhor chamar. E nós vemos nesse discurso de Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos quantos o nosso Senhor chamar. Então, meus amados irmãos, com muitas e outras palavras, testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Foram batizados ali, meus amados, após ouvirem a mensagem da palavra de Deus. Irmãos, aquela cidade ficou cheia do Espírito Santo, mas
nós precisamos compreender essas coisas. Há muitas pessoas espalhando por aí que este poder só ficou restrito à igreja primitiva e inventam tantas coisas, né? O falar em mistério para muito é um simples enrolar de língua por vontade própria, ou chamada, no que diz a ciência, uma simples glossolária da êxtase emocional. Eles se esquecem que Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Deus não é o Deus de passado, Deus é o Deus de presente. Da mesma forma que Ele operou no passado, Ele também opera no presente. Então, por que restringir, pelo aspecto do ensino, o poder de Deus para os tempos da igreja primitiva? Nós vemos na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo de número 8: Jesus Cristo é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Não vos deixais levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Louvado seja o nome do Senhor. Fortificar com graça, cheio do Espírito Santo, da graça de Jesus Cristo. Aleluia. Então, o mesmo Deus que operou no passado, Ele também opera o milagre do batismo do Espírito Santo nos dias de hoje. Hoje a evidência é o falar em línguas estranhas. Hoje, meus amados, começando pelo ímpeto missionário do diácono Filipe, que estava ali na descrição da nossa leitura bíblica em classe, em Samaria, pregando o Evangelho, é que nós vamos ministrar a lição sobre a expansão da igreja. Então, essa perseguição contribuiu para o crescimento, para a expansão. E nós lemos a palavra de Deus, nós sabemos pela palavra de Deus que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados pelo decreto do Senhor. Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 28. Se todas as coisas concorrem para o bem, até mesmo os fatos negativos que Deus permite que ocorram em nossa vida, redundam para vitórias futuras. Se nós hoje estamos passando por prova, é porque estamos capacitados, sendo capacitados pelo Senhor para assumir uma nova atividade espiritual no futuro. Então todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados pelo decreto do Senhor. Até mesmo os fatos negativos que ocorrem em nossa vida redundam em bênçãos no futuro. Porque as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isto é palavra, isto é Bíblia. Louvado seja Deus. Então, meus amados, como na promessa de Jesus, Ele disse que os sinais seguiriam aqueles que creem, não foi diferente, meus amados. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não os fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Então, meus amados irmãos, esta promessa também diz respeito a nós, nossos filhos e todos quantos o nosso Senhor chamar. E não foi diferente na vida de Filipe,
quando ele pregou em Samaria. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, havia sido escolhido como diácono, pregando a palavra de Deus eloquentemente. Ele foi apedrejado. Agora Filipe estava pregando o evangelho em Samaria, também um diácono que tinha as mesmas responsabilidades e as mesmas exigências de um bispo. Estava ele ali pregando em Samaria, e as multidões ouviam o que Filipe dizia. Sabe por quê? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 5 a 8. Então se cumpriu a promessa de Cristo, né? Ali, quando ele começou a pregar, as pessoas se convertiam, ouvindo a palavra de Deus, e a igreja se expandia. E quanto mais pregavam, mais eles eram perseguidos, mais eles passavam pela provação, e assim a igreja foi crescendo, a igreja foi se expandindo. Quanto mais pregava, mais dificuldades passavam, mas nada disso fez com que os irmãos desanimassem na fé. Muito pelo contrário, eles anunciavam a palavra com mais ousadia, eles anunciavam a palavra de Deus às pessoas com mais ousadia, porque, meus amados, quanto mais eles eram perseguidos, mais eles pregavam. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 ao versículo 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia! Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então, meus amados, era esta a posição e as dificuldades que os irmãos passavam no princípio da nossa fé cristã. No princípio, a igreja passou por perseguições. A perseguição fez com que a igreja se expandisse. Nós vemos Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Olha para mim. Mas os que andavam despertos, está na nossa leitura bíblica em classe, iam por toda parte anunciando política, falando de qualquer outra coisa, não, anunciando a palavra. Não se perdia tempo em falar outras coisas, não, se anunciava a palavra. Era o objetivo, era a mensagem de levar a conversão dos ouvintes, e não incitar animosidade do povo contra outras questões. Não, era palavra, se pregava a palavra. E o que nós estamos fazendo hoje? Não podemos perder tempo. O que nós temos que fazer é pregar o Evangelho, voltar às bases, aquilo que fazia a igreja primitiva.
Então, meus amados, hoje a coisa está ficando tão séria que até mesmo no que diz respeito ao batismo no Espírito Santo, muitas pessoas não estão dando mais ênfase a este ensino. Então, para que possamos prosseguir em nossa caminhada, a igreja precisa voltar às bases, voltar de novo, buscar estudar a biografia da igreja primitiva, buscar estudar a característica dos irmãos obreiros da igreja primitiva e nos esforçar para trazer aos nossos dias, porque nós temos que buscar o batismo do Espírito Santo para que sejamos cheios, revestidos do poder do alto para pregar o Evangelho. Se nós separarmos obreiros hoje que não são batizados no Espírito Santo, que não passaram pela experiência do batismo no Espírito Santo e com fogo, o amanhã nós não veremos mais ninguém batizado com o Espírito Santo nas igrejas. Por quê? Como disse o apóstolo, não extingais o Espírito, as quais estáis selados para o dia da promessa. Então, se não houverem pessoas, obreiros, experientes no que diz respeito ao batismo no Espírito Santo, obreiros que não sejam batizados pelo Espírito Santo, o que ocorrerá? O futuro não se dará mais ênfase a esse ensino. Precisamos, sim, meus amados, escolher pessoas capacitadas, que têm experiência própria no recebimento deste poder, do batismo do Espírito Santo com fogo, para que possam administrar nossas igrejas, para que esta bênção não seja extinta e as pessoas do futuro não venham a mais participar desta promessa, que ela diz respeito a nós, nossos filhos e todos quantos nosso Senhor chamar. Hoje quase não se vê mais pregação nesse sentido. Cada vez que o tempo passa, mais não se vê pregação, meus amados. Olha, que as pessoas que não receberam o batismo do Espírito Santo busquem. Os irmãos da igreja primitiva deram exemplo para nós. Eles estavam em oração. Eram 120 irmãos que estavam reunidos, orando. E quando eles receberam o batismo do Espírito Santo, então é preciso nós buscarmos, orar, jejuar, nos esforçarmos para poder nós recebermos sobre nós o revestimento de poder. E assim, meus amados, esta palavra deve ser incentivada pelos obreiros, pelos pastores. Não é algo simplesmente, entre aspas, pentecostal, mas é um poder sobrenatural. Igrejas pentecostais são chamadas como que, entre aspas, somente nomenclatura, mas não tem o poder, não tem o batismo do Espírito Santo e o falar em línguas como evidência. Que pentecostalismo é esse? Então, meus amados, o pentecostalismo verdadeiro é o da igreja primitiva, é aquele do derramamento do Espírito Santo sobre o povo, a qual foi evidenciado pelo falar em línguas, mas aquelas línguas eram as línguas das nações. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, também derramamento do Espírito Santo sobre a família, a casa de Cornélio. Nós vemos demais textos no livro de Atos dos Apóstolos, muitas outras manifestações de derramamento do Espírito Santo. Como relegar para o passado algo que está bem presente em nossos dias? Nós mesmos recebemos o batismo do Espírito Santo e já vimos
que não têm fé querem pregar algo diferente. Então, meus amados, a igreja só resistiu no princípio à perseguição. A igreja só se expandiu no princípio porque eles eram revestidos deste poder. Porque se não fossem revestidos deste poder, eles não teriam resistido. Eles não suportariam ver Estevão ser apedrejado, não suportariam ver Tiago ser morto ao fio da espada, não suportariam ver Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, não suportariam ver Paulo ser decapitado, não suportariam ver outros irmãos serem lançados nas arenas para serem destroçados pelas bestas feras, não suportariam ver os crentes, muitos cristãos sendo pendurados em postes e viver ali sendo perseguidos, muitos deles até mesmo queimados em fogueiras, muitos deles usados como tochas para iluminar cidades. Então, meus amados, se eles não tivessem o Espírito Santo de Deus na sua vida, cuja evidência é falar em línguas, eles não tinham suportado. A igreja, a palavra de Deus não havia chegado até nós, mas eles se mantiveram firmes. É por isso, meus amados, que o livro de Atos dos Apóstolos, ele já se inicia falando a respeito do derramamento do Espírito Santo e do poder, para mostrar que ele é imprescindível na vida da igreja. É a primeira coisa. Jesus, ele disse aos seus discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram. E assim inicia o livro de Atos dos Apóstolos, na descrição de Lucas. Então, no poder, aí vieram as perseguições, aí podia haver perseguição, aí podia haver martírio, mas depois deles serem revestidos de poder. Então o crente precisa deste revestimento, tem que começar a vida cristã, precisa iniciar e ter como ponto de partida, primeiro, o aceitar a Jesus, depois receber a oração, como aqueles irmãos de Samaria receberam. Enviaram para Samaria Pedro e João, apóstolos do Senhor. Tendo descido, oraram para eles, para quê? Receber esse Espírito Santo. Irmãos, se não fosse importante o recebimento do Espírito Santo, vocês acham que eles chamariam, deslocariam Pedro e João de Jerusalém para ir até Samaria? Não precisaria. Aquele povo já teria aceitado Jesus, né? Mas precisavam de algo maior na sua vida, que era o poder de Deus. Como prosseguir? Como continuar pregando o Evangelho nessa escola dominical difícil? Como continuar nessa tarefa de ser pastor para 2 pessoas na igreja? Como pregar o Evangelho no Morro de Jaburu, na época que nós pregamos lá? Como rejeitar o materialismo e buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas naturalmente nos sejam acrescentadas, se não formos revestidos desse poder? Por que relegar o poder de Deus para o passado, se nós
ontem, hoje, eternamente. Assim como Ele operou no passado, Ele opera no presente, Ele é o mesmo Deus. Nós não estamos falando de um Deus do passado, nós estamos falando de um Deus que opera no presente. Deus é presente, Ele está no meio do seu povo. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não falou: estarei presente convosco somente no princípio da fundação da igreja. Não, todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está operando na vida da igreja hoje. Esse mesmo revestimento de poder, Ele vem sobre nós. Esta promessa diz respeito a nós, nossos filhos e todos quantos o nosso Senhor chamar. Precisamos ser revestidos de poder. Hoje a ciência e aqueles que não têm fé querem dar uma explicação comum, baseado na descrença de que o falar em línguas estranhas é somente uma emoção, é somente uma glossolalia ou algo parecido. Olha, isso é descrença, isso não é fé, isso não é cristianismo. Então, meus amados, a nossa missão, nós vemos que muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. E naquela época foi a perseguição. Foi isso que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Se eles tivessem ali uma vida como muitas pessoas levam hoje, né? De bonança, tudo certo, tudo bem, eles se acomodariam em Jerusalém. Então, o que fez com que a igreja se dispersasse foi a perseguição, e justamente levantada por alguém, por um homem chamado Saulo, que mais tarde se converteu e veio a se tornar um dos maiores apóstolos do nosso tempo. Então, a igreja cresceu em meio à perseguição, mesmo sofrendo uma grande perda, e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. E nós falamos aqui, eram perseguidos, mas não abatidos. Estavam eles ali, servindo ao Senhor, independente das circunstâncias. Eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Embora a igreja era perseguida, ela não era fragmentada, eles estavam unidos. Vejam bem, eles chamaram Pedro e João. A igreja tinha uma liderança de homens cheios do poder do Espírito Santo. Pedro e João, que no princípio nós vemos a nossa Atos dos Apóstolos, nossas lições, homens que eram de pouco conhecimento intelectual e doutos, mas cheios do poder de Deus, homens que chegaram para um paralítico e disseram, aquele paralítico que pedia esmola à porta do templo, Pedro disse para ele: ouro e prata não tem, mas o que tem isso te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele paralítico levantou-me ali e saltou para a glória de Deus. Então, homens assim, Pedro e João foram chamados, e eles foram lá e oraram em favor dos novos cristãos que haviam se convertido em Samaria. Então, aqui nós vemos que Estevão havia sido morto em Jerusalém, e após a sua morte houve uma intensa perseguição. Então o evangelista Lucas enfatiza que os cristãos
cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos continuaram lá, em Jerusalém, mas quando eram chamados, eles iam atender o chamado nas outras cidades. Então os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, que eram os líderes da igreja. O fato de eles não terem se dispersado como fizeram os demais crentes não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob a pressão e perseguição, precisava deles. Eles precisavam se proteger para que assim pudessem continuar gerenciando a igreja, administrando a igreja. Eles eram perseguidos, porém enfrentaram a situação de frente. É por isso que muitos deles foram mortos, foram martirizados, porque eles enfrentavam a situação. E para enfrentar dificuldades é preciso ser cheio do Espírito Santo. Para poder resistir à tentação é preciso ser cheio do Espírito Santo. Então a igreja permaneceu firme sob a égide do ensino dos apóstolos. Nós vemos a lição anterior, que a igreja, o povo de Deus na época, eles andavam naqueles 4 pilares: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. E eles não seguiam outro caminho. Eles estavam sendo bem orientados, e assim, meus amados, Deus operava no meio do seu povo. A igreja estava em luto. Estevão havia acabado de ser apedrejado, mas aquilo não desanimava os irmãos. Saulo assolou a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrando na prisão, mas a igreja continuou a pregar o Evangelho. Os irmãos, eles continuaram a sua caminhada, não desistiram, antes continuaram. Por todos os lugares que eles eram dispersados, eles pregavam o Evangelho. A igreja não estava desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele, lágrimas foram derramadas, mas eles continuaram. Contudo, o texto bíblico não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um de seus membros queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequências para todos. Mas isso não a calou, e não nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo, como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, que foi dito por Paulo após a sua conversão. Ele disse, segundo Coríntios 4, 8 e 9: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Era assim a igreja primitiva, e o apóstolo Paulo havia aprendido isso com os irmãos Pedro e João e os apóstolos que deram início à obra missionária da igreja. Paulo era bem capacitado e também havia aprendido com o Senhor através da revelação, como ele mesmo disse: eu recebi do Senhor e também vos ensinei. Então, era assim a igreja primitiva. Não se abatia pelas perseguições,
nada a impediu de estar entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. E a evangelização era centrada na palavra, Bíblia. Nós vemos as palavras do apóstolo Pedro ali nos ensinos, as suas mensagens em Atos dos Apóstolos. Toda a mensagem era focada em Jesus Cristo. Nós lemos o texto da mensagem da palavra de Estevão, mensagem focada em Jesus Cristo. Nós vemos o texto das palavras de Filipe, mensagem focada em Jesus Cristo. Nós vemos os textos das epístolas paulinas, mensagem focada exclusivamente aos ensinos de Cristo. Qual tem sido a nossa mensagem no dia de hoje? Será que nós estamos evangelizando? Será que os nossos ensinos são centrados na palavra, na Bíblia? Ou estamos nos envolvendo com outras coisas? A evangelização precisa ser centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir a igreja, também foi disperso, e ao chegar em Samaria, lhes pregava o quê? Pregava o quê? A Cristo. Pregava a Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5. Mas nós também aprendemos em outras lições que o poder de Deus estava sobre a vida dos diáconos, dos bispos, dos apóstolos, dos homens de Deus da igreja primitiva. E também não foi assim diferente na vida de Filipe. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha aí que maravilha! E havia grande alegria naquela cidade. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Então, meus amados irmãos, havia ali muitas pessoas, e as pessoas prestavam atenção à palavra, porque ouviam e viam os sinais acontecerem. Os apóstolos pregavam como quem tem autoridade. Não era somente palavra, como disse também o apóstolo Paulo: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, meus queridos irmãos, Deus, Ele opera extraordinariamente. Deus, Ele está com o seu povo. Ele age em nossas vidas. E nós vemos neste texto bíblico que havia grande alegria naquela cidade por ouvirem Filipe pregar, um diácono, um homem de Deus. Estava ali um certo homem chamado Simão. Anteriormente, irmãos, antes de ele se converter à fé, ele exercera naquela cidade a arte mágica, certamente envolvido com a idolatria. Tinha iludido muita gente em Samaria ali com as suas falsas doutrinas, seus falsos ensinamentos, e mostrando às pessoas que era um grande personagem. Muitos atendiam a esse homem idólatra, que se dizia ser grande coisa. Muitas pessoas naquela cidade
conheciam aquele homem como um grande homem, desde o mais pequeno até o maior, dizendo que ele fazia as coisas que ele fazia, aquelas artes mágicas, porque era uma virtude de Deus, e as pessoas o atendiam, porque já de muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, meus amados, diz a Bíblia, como que eles crescem em Filipe, porque Filipe pregava e os milagres aconteciam. Filipe pregava a respeito do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo as pessoas se batizaram, tanto homens como mulheres. A Bíblia diz que até o próprio Simão, que era idólatra, se converteu ao Evangelho, porque ele podia fazer muitas coisas, mas não podia expulsar os demônios. Ele podia muitas coisas, fazer artes mágicas, mas não podia curar os enfermos. Ele podia fazer muitas artes mágicas, mas não podia ressuscitar os mortos. Ele podia fazer muitas artes mágicas, mas não podia fazer o paralítico andar como Pedro e João. Em nome de Jesus Cristo, então diz a Bíblia que até esse mesmo homem se rendeu aos pés de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse mesmo Deus que nós temos que crer. Então, a Bíblia diz, Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 13, e creu até mesmo este próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e estava atônito, admirado. Quem está em Cristo? Nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquilo que para ele era importante quando ele estava no mundo já não é mais. Já são coisas insignificantes, porque agora passa a significar mais para si as coisas de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho, os valores, eles mudam. Então, como disse Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele disse mais: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não pode consumir, e onde os ladrões não minam e roubam. Após a conversão, os valores mudam. O cristão começa a servir ao Senhor buscando uma recompensa maior. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso por causa da corrupção que destrói, sim, destrói grandemente. Então Jesus Cristo nos prometeu, ele disse: as aflições deste tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, nas palavras do apóstolo Paulo. Então a conversão ocorreu na vida daquele homem, que era ali um grande homem, naquela cidade, na visão das pessoas daquela cidade. Mas Filipe estava lá. Aparecendo Filipe, irmão, toda aquela falsa doutrina, todo aquele falso ensinamento caiu por terra. E conhecereis a verdade, e a verdade é que vos libertará. O povo de Samaria conheceu a verdadeira mensagem do Evangelho, o que é Jesus Cristo, o que é a conversão, o que é ser nova criatura. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então, essa evangelização centrada na palavra tinha o suporte da igreja. Os irmãos da liderança, Pedro e João, lá presentes, a igreja discipulava, a igreja ensinava o Evangelho, estavam ali todos unidos. Então, meus amados,
nós precisamos entender tudo isso. De tudo que nós estudamos, nós temos que entender que sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Lembra que nós falamos aqui no início da lição? Nós sempre damos ênfase a essas coisas. Sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Aquelas pessoas haviam ouvido a mensagem da palavra, né? Alguém pode dizer, mas vocês já haviam recebido o Espírito Santo no momento da conversão. Olha aí, se eles tivessem recebido o Espírito Santo no momento da conversão, por que chamar Pedro e João para se deslocar de Jerusalém para Samaria para impor as mãos sobre aqueles irmãos? Irmãos, precisamos ter fé. O mesmo Jesus que operou no passado, ele opera em nossos dias. Não deixamos extinguir o Espírito Santo em nossas igrejas. Não deixemos extinguir o Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus sobre a igreja. Então, João, ele falou a respeito disso, né? Que ele não era digno nem mesmo de desatar as alparcas dos pés de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele batizava com água. Ele disse que virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, é esse batismo do Espírito Santo e com fogo que nós precisamos. Há pessoas que são batizadas apenas nas águas. Precisamos do batismo do Espírito Santo e com fogo também. Então, esses milagres ainda ocorrem. Nós mesmos passamos por essa experiência. Quantos irmãos hoje em nossas igrejas pentecostais são batizados no Espírito Santo? O Senhor Jesus continua operando. Basta que nós o busquemos, basta que nós jejuemos, basta que nós oremos, basta que nós nos dedicamos a buscar esse batismo do Espírito Santo, e esse poder sobrenatural irá descer sobre nós como no dia de Pentecostes. Meus amados irmãos, o Senhor Deus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o quê? O Espírito Santo. Está na Bíblia, isso é Bíblia. Então, completando assim o discipulado desses novos crentes. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto, sem o recebimento do Espírito Santo. E hoje, como as pessoas se contentam com tão pouco? Irmãos, Deus tem muito mais para nos dar. As coisas que os ouvidos ouviram e os olhos não puderam ver, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que são chamados por Deus, por Ele. Meus amados irmãos, coisas sobrenaturais e extraordinárias podem acontecer em nossa vida. Nós temos visto testemunhos extraordinários sendo contados pelos irmãos. Então, para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito Santo. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Então, meus amados, que assim Deus nos abençoe. Nessa lição de hoje, nós vimos como o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Então isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro, que era o quê? A pregação da palavra e a cruz de Cristo. Sem Cristo, sem a Bíblia, não há Evangelho. Então nós também devemos destacar
que a igreja conseguiu vencer as perseguições, consegue e vai vencendo até a volta de Jesus, porque é uma igreja que busca se envolver, que busca o Senhor, que se dedica a orar, a jejuar e consagrar na busca pelo batismo do Espírito Santo. Porque sem este revestimento de poder, como sair de Jerusalém? Como sair de Jerusalém? Jesus disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E depois do recebimento de poder, serei testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, como foi Filipe, e até os confins da terra. Como chegar a Samaria e até os confins da terra se não tivermos o revestimento deste poder? Foi Jesus que disse isso. Será que vamos omitir o que Jesus falou? Muitas pessoas têm omitido até mesmo a palavra de Jesus Cristo. E nós também vemos no livro dos Hebreus que antigamente Deus falou com a humanidade, com os nossos pais, através dos profetas, Isaías, Noé, Jeremias e muitos outros profetas, Moisés e muitos outros profetas do Velho Testamento. Antigamente Deus falou à humanidade através desses profetas, por intermédio desses profetas, mas hoje Deus fala à humanidade através do seu próprio Filho Jesus Cristo. Guarda, não omitamos as palavras, não omitamos as palavras de Jesus em nossas pregações, porque Jesus foi quem falou sobre o derramamento do Espírito Santo. Por que ser incrédulos quanto a isso? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Você que está em casa, ore pelo recebimento do batismo do Espírito Santo. Essa promessa diz respeito a vós, vossos filhos e todos quantos nosso Senhor chamar. Busque o Senhor, vá nas vigílias, vá nos montes, vá em qualquer local onde se tem oração, buscar o Senhor, orar, para que você possa ser revestido deste poder. Então, as pessoas hoje se envolvem tanto no secularismo que estão esquecendo de buscar o poder de Deus nas suas vidas. Muitas pessoas querem ser tudo nessa vida, mas não querem ser dirigentes do círculo de oração, não querem ser pastores, não querem ser diáconos, presbíteros ou evangelistas, se contentam com um pouco, né? Mas, meus amados irmãos, precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo para sermos mensageiros da palavra de Deus. Não podemos omitir as palavras de Jesus. Foi Ele que nos orientou, né, a buscar. Foi Ele que nos orientou. E sereis testemunhas, né, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra, mas depois de serem revestidos do poder do alto, do batismo do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos encerrar mais uma escola bíblica dominical. Nós vamos orar a Deus. À noite temos grande culto aqui em nossa congregação e as demais congregações também que fazem culto no mesmo horário. Nosso culto aqui é às 19h30. Domingos, 19h30. Hoje nós temos a celebração da nossa Santa Ceia aqui em nossa congregação. Todo primeiro domingo do mês celebramos aqui a Santa Ceia, né? E que Deus nos abençoe. Os cultos são nas terças-feiras, temos culto aqui de oração, temos oração nas terças-feiras, de 7h30 até as 8h30. Quinta-feira temos culto de oração e louvor. E escola bíblica dominical nós temos no domingo pela manhã às 9h da manhã e à noite às 19h30 também temos aqui um grande culto. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, que nos ouviram na rede social. Deus abençoe os irmãos, né? Então, se vocês quiserem também aprender e saber das outras lições,
Está tudo lá no YouTube, viu? Está tudo registrado no YouTube, gravado, para que os irmãos possam assim ouvir em sua casa. Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor Jesus, para que o Senhor continue operando nas nossas vidas. Maravilhoso e eterno Deus, abençoa as nossas vidas. Nós chegamos aqui, meu Deus, ouvimos a Tua palavra. Como disse o apóstolo, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Muito obrigado, Jesus. Nós estivemos aqui apresentando os nossos corpos em sacrifício sobre o altar do Senhor, na presença do Senhor, nesta escola bíblica dominical. Muito obrigado, meu Deus, pela palavra que ouvimos. Nos ajuda aqui, passamos, meu Deus, a guardar no nosso coração a palavra. Como disse a palavra de Deus, guardei a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Nos ajuda, meu Deus, que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas cumpridores, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, aos irmãos que estão enfermos, restabelece a saúde, curai os enfermos, meu Deus, aqueles que nos ouvem, faz um milagre na vida dessas pessoas, para a glória de Deus. Diz a Tua palavra que os sinais seguirão aqueles que creem, e nós cremos, meu Deus. Restabelece a saúde dos enfermos que nos ouvem pelas redes sociais, em nome do Senhor Jesus. Coopera conosco, Senhor, na pregação da palavra, com sinais que nos seguem, em nome do Senhor Jesus. Amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação na comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja do povo de Deus, que aguarda a breve volta de Jesus. Não diga comigo forte, amém? Ao Senhor glória, ao seu nome mais glória, e ao povo de Deus a vitória em nome de Jesus. Amém? A vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe.